Salve alunos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nessa aula falaremos sobre a genética de populações, que basicamente é o estudo dos conjuntos gênicos, das frequências alélicas nas populações, de forma a identificar, a medir, a analisar a atuação de fatores evolutivos. Veremos que isso é feito através de uma ferramenta, através de ferramentas matemáticas expressas em uma lei chamada Lei de Hardy-Weinberg. Muito importante esse assunto. Quer saber mais sobre isso? Bora lá, vem comigo. O mecanismo de seleção natural proposto por Darwin no século XIX permitiu um grande avanço na compreensão da interação entre organismos e meio no processo de adaptação. É uma proposta para um mecanismo evolutivo. O mecanismo de seleção natural proposto por Darwin permitiu um grande avanço na compreensão da interação entre os organismos e o meio ambiente no processo de adaptação. O que Darwin não conseguia explicar, porém, era de onde surgia a diversidade. Diversidade essa essencial para que haja seleção. E esse conhecimento só veio após Mendel, as ideias de Mendel sobre transmissão de informação genética e depois amplificadas por diversos cientistas, permitiram a compreensão desses processos de surgimento de diversidade. E a junção dessas duas ideias, as ideias de Darwin e as ideias de genética, começando com Mendel, formularam um conjunto conceitual que é chamado de neodarwinismo ou teoria sintética. Tudo bem? Nessa visão de evolução e genética, a unidade de estudo evolutivo é a população. A população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie localizados na mesma região. A espécie seria um conjunto de populações em diferentes locais com potencial reprodutivo. E nesse estudo, o foco ainda é o conjunto gênico. O conjunto gênico da população seria a soma de todos os alelos existentes naquela população. E é sobre esse material que atuaria a seleção natural. É sobre esse material que atuariam os processos de evolução. Portanto, esse conjunto gênico seria o foco do estudo da genética de populações. Tá? E a percepção de mudança nesse conjunto gênico nos leva ao conceito de evolução. Porque vimos que evolução não é ficar mais, ou ficar melhor, ou ficar mais forte, ou mais... é mudança nesse patrimônio genético. Portanto, a evolução seria a mudança nesse conjunto gênico. E como é que a gente pode medir isso daí? Aí que entra a matemática. A matemática permite a percepção de mudança nesse conjunto gênico e a gente vai aprender a fazer os cálculos de frequência alélica, a previsão de frequência genotípica e fenotípica, para analisar se há mudança no conjunto gênico ou não. E a ferramenta essencial para isso veio da contribuição de dois pesquisadores de forma independente em 1908. Um é um cientista britânico, o Hardy, um matemático britânico, tá, inglês, e um médico alemão, o Weinberg, formularam conceitos que permitem a análise desse conjunto gênico. Calma aí, gente, a gente já vai calcular a frequência alélica daqui a pouquinho, tá? Então, a proposta de Hardy e de Weinberg é que, em condições especiais, já veremos quais são as condições, a frequência alélica de uma população tende a se manter em equilíbrio. Traduzindo, o conjunto gênico, o conjunto de alelos daquela população tende a se manter constante ao longo do tempo, na ausência de alguns fatores. Então, em condições especiais, existe aqui uma tendência à manutenção. É como se fosse lá a tendência de manutenção da velocidade, a inércia lá em física, beleza? Olha só, quais seriam, portanto, essas condições especiais para que essas frequências, esse conjunto se mantivesse? Para poder perceber se houve mudança ou não, para poder dizer se houve evolução ou não. As condições estão aqui e elas são propostas, então, isso é chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é isso? Em algumas condições especiais, que seriam ausência de mutações
isolamento dessa população de outras populações, uma população suficientemente grande, uma população onde não haja seleção, nem seleção natural, nem seleção sexual, de modo que os cruzamentos aconteçam de forma aleatória, ao acaso. E o que eles propuseram é que, nessas condições especiais, ok, as frequências alélicas não mudariam ao longo do tempo. Essas condições seriam aqui, condições ideais que raramente vão acontecer. Eu vou chamar a população sobre essas condições, ou sob essas condições, de população mendeliana. Aí você fala, então não tem validade? Não, gente. Ela é uma referência de comparação. Assim como na inércia, você vai ter, você não tem corpos que estão isentos da atuação de forças, mas o conceito me permite comparação com a situação ideal. Beleza? Portanto, essas situações me dizem o quê? Veja só, vamos retomar aqui alguns conceitos. Mutação. Vou pegar uma caneta para te ajudar aqui, para a gente poder riscar. Ausência de mutação. Beleza? Ausência de fluxo gênico, porque se há isolamento não há migração, né? Nem emigração, nem imigração. População grande, evitando deriva gênica. Lembra disso? Mudanças aleatórias na frequência alélica. Ausência de seleção sexual. Isso daqui, todos esses daqui que eu vou circular para você, eles são fatores evolutivos. Portanto, na ausência desses fatores, as frequências se mantêm. Se as frequências, se o conjunto gênico, ele muda, se percebe-se mudança nesse conjunto gênico, eu posso afirmar que algum desses fatores está atuando. Seja mutação, seja fluxo gênico, seja deriva, seja seleção. Tá? E a matemática é quem vai me dar a possibilidade de analisar esse conjunto gênico. E essa aqui é a expressão de Hardy-Weinberg. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Isso daqui depois você vai ver é a soma das frequências dos genótipos para uma população que tenha dois alelos. Tá? O P é a frequência do alelo azão, o Q é a frequência do alelo azinho. A soma deles tem que dar 1, tá? P ao quadrado é a frequência de azão-azão, Q ao quadrado é a frequência de azinho-azinho e 2pq é a frequência de azão-azinho. Portanto, a equação de Hardy-Weinberg me permite analisar e perceber variações no conjunto gênico e me permite identificar que forças supostamente estariam atuando quando há modificação nesse conjunto. O que a gente vai fazer agora é calcular as frequências alélicas e frequências genotípicas e fenotípicas utilizando essa ferramenta na análise dos conjuntos gênicos. Vamos lá? Então percebemos que a análise desse conjunto gênico ou análise das frequências alélicas na população me permite detectar a atuação de forças de evolução, porque de acordo com a lei de Hardy-Weinberg, na ausência de forças de evolução, as frequências tendem a se manter. O conjunto gênico tende a se manter em equilíbrio. E a mudança na frequência alélica, que é detectada por ferramentas matemáticas, me permite saber se há atuação de algum fator de evolução. E nós vimos que esses fatores são a mutação, a seleção, tanto natural quanto a seleção sexual e mesmo a artificial, a deriva gênica, que é um processo de mudança aleatória nas frequências, que é mais fácil de ocorrer em populações pequenas, e também o fluxo gênico. Portanto, esses fatores são fatores que causam mudança nas frequências alélicas e, consequentemente, genotípicas e fenotípicas. O que a gente vai fazer agora é calcular frequência alélica. Você vai aprender a calcular frequência alélica, frequência genotípica e frequência fenotípica. E fechando a ideia, de que a mudança nessas frequências indica que a população está sob algum fator de evolução, especificamente aquele gene em estudo. Vamos calcular então frequência alélica? Antes de mais nada, não fique assustado com essa quantidade de cálculos. São cálculos bem simples. Entenda a matemática como sendo uma aliada, como sendo uma ferramenta da genética, da evolução, da genética de populações. Vamos começar calculando a frequência alélica de uma população hipotética. Tá? E essa população de 1000 indivíduos é uma população diploide, ok?
Cada indivíduo tem 2 alelos para cada gene, portanto, em 1000 indivíduos existem para aquele gene em questão. É importante ressaltar, a análise sempre é feita de um gene a cada vez, tá bom? Vamos analisar o gene A, nesse caso com seus alelos azão e azinho. Então, nessa população existem 1000 indivíduos, portanto, 2000 alelos. 2000 alelos, porque cada indivíduo tem 2 alelos. Pode ser azão-azão, pode ser azão-azinho, pode ser azinho-azinho. Tudo bem? Aqui está a proporção entre os genótipos. Eu tenho em 1000 indivíduos 360 com genótipo azão-azão, 480 azão-azinho e 160 azinho-azinho. Essa é a proporção genotípica. Se eu quisesse saber a proporção fenotípica, imaginando que a dominância do azão em relação ao azinho, eu ia ter essa aqui, ó, essa soma total, 840 com fenótipo dominante e 160 com fenótipo recessivo. Quando eu pergunto qual é a frequência alélica quais são as frequências alélicas para esse gene, a pergunta é: desses 2000 alelos que existem nesses 1000 indivíduos, quantos alelos são azão e quantos alelos são azinho? Para poder fazer isso, vamos apenas somar a quantidade de azão no total e depois a quantidade de azinho. Eu vou chamar de frequência de A, P, tudo bem? Eu vou representar a frequência do alelo azão pela letra P e a frequência do alelo azinho pela letra Q. Isso vai ser muito útil depois na equação de Hardy-Weinberg. Então vamos analisar. Em que indivíduos eu tenho o alelo azão? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho nenhum. Portanto, em 360 indivíduos eu tenho 720 alelos azão. Por isso, para calcular a frequência de azão, eu multiplico 360 vezes 2, porque cada indivíduo azão-azão tem 2 alelos azão. Nos indivíduos que são azão-azinho, existe apenas um alelo azão. Por isso, eu vou somar a essa quantidade aqui, 480, que é a quantidade de alelo azão existente em 480 indivíduos híbridos. Nesses aqui eu nem mexo, porque o indivíduo que é azinho não tem nada a contribuir para a frequência de azão. Somando tudo isso, vai dar 1.200 total de alelos azão, dividido por 2.000. Para quê? Para eu ter a porcentagem. Isso quer dizer que 0,6 é a frequência do alelo azão, ou seja, 60% dos alelos na população são azão, são dominantes. E como complemento, se eu tenho 1.200 azão, eu vou ter 800 azinho. A conta é a mesma. Eu multiplico 160 vezes 2, porque cada um tem 2 alelos azinho. Eu somo a quantidade de indivíduos heterozigotos, porque cada um deles tem um azinho. Isso vai dar 800 dividido por 2.000, 0,4. Importante, gente, a soma da frequência de azão e azinho tem que dar 1. Ou seja, P mais Q tem que dar 1. Tem que dar 100%, quando transforma em porcentagem, tem que dar 100%. Portanto, eu posso dizer que a frequência de azão é 0,6, a frequência de azinho 0,4. 60% dos alelos são azão e 40% são azinho. Mas nas contas, o que a gente vai usar sempre é esse valor decimal. Tudo bem? Calculei a porcentagem de cada um dos alelos e isso é chamado de frequência alélica. Com essa ferramenta, com essa informação, eu vou poder fazer previsão, a porcentagem de indivíduos que vão ser azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Me permite prever a proporção genotípica e fenotípica. Tudo bem até aqui? Com essa informação das frequências alélicas para esse gene, eu consigo fazer a previsão da probabilidade de ocorrência dos genótipos. Então, olha só. Se essa população se mantiver em equilíbrio, se ela se mantiver na ausência de forças evolutivas, nós vimos que isso é praticamente impossível de acontecer, mas ela é uma ferramenta teórica que me permite fazer a comparação com as situações reais. Na ausência de fatores de evolução, essa frequência alélica tende a se manter. Então, na geração seguinte, se a gente medir novamente a frequência alélica, ela tende a se manter
constante, 0,6, 0,4. E se surgir um novo alelo? Opa, mudou a frequência. E se houver seleção natural, aumentando a frequência de um e reduzindo do outro? Opa, está havendo evolução. E se houver um desastre e houver a eliminação da maioria dos indivíduos da população? Opa, deriva gênica, vai haver mudança. E se houver fluxo gênico com outras populações? Também vai haver mudança. Mas na ausência desses fatores, a tendência é que essas frequências se mantenham. Portanto, se elas se mantiverem, eu vou conseguir fazer a previsão da probabilidade de ocorrência de cada um dos genótipos. Se houver uma mudança, uma diferença entre o esperado e o previsto, opa, percebi que está havendo evolução, está havendo mudança na frequência, está havendo atuação de algum fator de evolução. Tá? Aí cabe ao pesquisador identificar que processo é esse e como ele está ocorrendo. A matemática apenas me diz que a tendência é que se mantenham e se não se mantiver, opa, está havendo mudança, está havendo evolução. Com essas frequências em mão, eu consigo prever a chance de ocorrência das frequências genotípicas. Pensa comigo então, qual é a chance nessa população, com essas frequências, da ocorrência de um indivíduo com genótipo azão-azão? Se a chance de um indivíduo ter o alelo azão é 0,6, a chance de ter azão duas vezes é a multiplicação dessas duas frequências. A chance de ter um azão, 0,6, vindo da mãe, e de ter um do pai, 0,6, então, portanto, 0,6 vezes 0,6 me dá 0,36, a frequência esperada de genótipo azão-azão, ou 36%. Então, se tudo correr bem, eu vou ter, na geração seguinte, 36% de indivíduos azão-azão. Você percebe que eu consigo prever a chance, a probabilidade do fenótipo, do genótipo, sem saber os pais, independente do quadrinho de Punnett? Percebe isso? Apenas com a frequência alélica. Qual que é a probabilidade da ocorrência do indivíduo azinho-azinho? Opa, se a chance de ter um azinho é 0,4, a chance de ter 2 é 0,4 vezes 0,4. Me dá uma probabilidade de 16%, 0,16 ou 16%. Isso quer dizer, a chance de ter um indivíduo recessivo na população é de 16%. A chance de ser azão-azinho vai ser a frequência do azão, 0,6, a frequência do azinho, 0,4, vezes 2. Por que vezes 2? Porque o indivíduo pode ser azão-azinho com o azão vindo do pai e o azinho da mãe, ou o azinho vindo do pai e o azão da mãe. São duas formas de ser heterozigoto. Portanto, eu tenho que fazer essa frequência vezes 2, o que vai me dar uma chance de 0,48 ou 48%. Com essas previsões, eu consigo perceber se na geração seguinte houve a atuação de uma força evolutiva. Porque se elas se mantiverem, a população está supostamente em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Portanto, frequência de A é P, frequência de Azinho é Q, frequência de azão-azão é P ao quadrado, já vimos aqui, tudo bem? Frequência de azinho-azinho, Q ao quadrado, frequência de azão-azinho é 2 vezes P vezes Q. Aí eu chego nessa expressão, olha só, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado tem que dar 1. A soma das frequências, logicamente, tem que dar 1. A soma das porcentagens tem que dar 100. E essa é a equação de Hardy-Weinberg, já vimos isso no outro quadro. Portanto, P ao quadrado, azão-azão, mais 2PQ, azão-azinho, mais Q ao quadrado, azinho-azinho, tem que ser, a soma delas tem que ser 1, tá bom? E essa ferramenta é importante para poder avaliar esse equilíbrio ou essa mudança nas frequências alêlicas. Digamos que na geração seguinte a frequência de cada genótipo mude, opa, percebi que está havendo evolução. Tudo bem até aqui? Então vamos à resolução de um exercício com essas ferramentas matemáticas. Imagine que em uma população hipotética a probabilidade de indivíduos recessivos é de 9%. Tudo bem? Para um gene qualquer, para uma população que, no caso, para esse gene tenha 2 alelos, azão e azinho, a chance de ser azinho-azinho é 9%.
Isso foi medido na população. 9% são míopes, tá? Imaginando que miopia seja recessiva, monogênica, com dominância. 9% dos indivíduos são canhotos, tá? Uma situação qualquer. Lembrando que esse 9% não pode ser usado assim nos cálculos, eu tenho que transformar no valor decimal. Divido por 100, 0,09, é isso que eu vou usar. Beleza? E ele quer saber qual que é a chance de um indivíduo ser azão-azão. Qual a chance de ser azão-azinho? Isso é muito comumente perguntado nas questões, tá? Então, a partir disso, vamos calcular a chance de ser azão-azão e de ser azão-azinho. Porque de ser azinho-azinho já está aqui, 9%. Pegando lá na equação de Hardy-Weinberg, a gente vê que o Q ao quadrado equivale a essa frequência aqui, ó. A frequência de azinho-azinho é Q ao quadrado. Portanto, igualando o Q ao quadrado à frequência do recessivo, eu vou ter Q ao quadrado igual a 0,09. Passando aqui esse 2 para o outro lado, tirando a raiz, eu vou ter que a raiz de 0,09 é 0,3. Tudo bem? Tirando a raiz aqui, ó, eu vou chegar nesse resultado. Beleza? Portanto, a frequência de azinho ou frequência de Q é 0,3. Ah lá, gente, ficou perdido aí, né? 0,3 vezes 0,3 vai me dar 0,09. Tudo bem? Então, se a frequência de azinho é 0,3, a frequência de azão é 0,7. Porque a soma de P mais Q tem que dar 1. Só existem esses dois alelos, não tem mais nenhum. Então, a soma deles tem que dar a totalidade. No caso, 1 ou em porcentagem, 100. Tudo bem? Aí fica fácil. Se eu tenho essas informações, as frequências de azão e azinho, ou P e Q, eu posso calcular a frequência esperada de cada um dos genótipos. E depois, só somando, se há dominância, somo esses dois aqui, eu vou ter a frequência de dominantes e de recessivos, tá? A frequência fenotípica. Beleza? Vamos lá, então. A chance de ser azão-azão é o P ao quadrado, tá aqui, ó, extraído da equação de Hardy-Weinberg, 0,7 vezes 0,7 vai dar 0,49. Opa, quer dizer que a probabilidade de ser azão-azão vai ser 49%. Qual a chance de ser azão-azinho? A gente vê aqui na equação de Hardy-Weinberg que a frequência de azão-azinho é expressa por 2pq. Tudo bem? Ó, explicado aqui. 2 vezes 0,7 vezes 0,3 vai dar 0,42. Isso quer dizer que a chance de ser azão-azinho é 42%. Com isso eu cheguei aqui ao resultado. Baseado nessa proporção, tirei a raiz, descobri a frequência do Q, que é do azinho. Aqui, por complemento, a frequência do P, 0,7. Calculei a frequência genotípica para esses dois casos. Eu tenho então a resposta, a chance de ser azão-azão 49, a chance de ser azão-azinho 42. Se perguntasse qual a chance de ter fenótipo dominante, opa, esses dois aqui vão ter fenótipo dominante, então na frequência fenotípica 91% a chance, mas aqui já estava a resposta até antes, né? Eu podia só imaginar 9%, o resto vai ser 91%. Mas você entenda que a ferramenta me permitiu calcular as frequências genotípicas. Achou muito difícil? Sim ou não? Coloca aí nos comentários, tá? Beleza? Portanto, essas ferramentas, elas nos permitem medir essa variação ou a constância das frequências alélicas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Valeu? Sucesso!